Taoísmo, Confucionismo e Zoroastrismo. Nesse vídeo, a gente vai ver 3 religiões orientais que surgiram na Antiguidade, sendo 2 delas da China Antiga, que são o Taoísmo e o Confucionismo, e uma da Pérsia, que é o Zoroastrismo, sendo essa também a religião de ninguém menos que Freddie Mercury. Assista ao vídeo para saber mais sobre isso. Bom, para dar uma adiantada aí na sériezinha das religiões, eu resolvi dessa vez pegar 3 religiões de uma só vez, porque aí acaba mais rápido e eu volto com outros conteúdos. Se fosse um vídeo para cada religião ia demorar muito. Então vamos lá. O taoísmo é uma filosofia de vida e uma religião chinesa milenar, na qual o ser humano deve viver em total harmonia com a natureza, pois faz parte dela. Essa filosofia acredita que, quando vivemos em harmonia perfeita com a natureza, nós atingimos o equilíbrio, ou o Tao. O taoísmo também prega o desprendimento do mundo material, o desapego das coisas mundanas e a anulação dos desejos. Porque sempre que o ser humano realiza um desejo, outro surge no lugar. Ou seja, o ser humano nunca está contente. Então, os taoístas anulam esses desejos através do seguimento correto dos ensinamentos da filosofia e de práticas como a meditação. A principal obra dentro do taoísmo é o Tao Te Ching. Ele tem sua autoria atribuída a Lao Tzu, que significa velho mestre. Embora muitos defendam que Lao Tzu nunca tenha existido, pois não existem registros nem provas de sua existência. Ele é uma figura controversa, assim como Sócrates, Hermes Trismegisto, o próprio Jesus e vários outros que as pessoas até hoje debatem se existiram ou não, e colocam o foco no lugar errado, quando a atenção das pessoas deveria estar na mensagem deixada por essas figuras, tenham elas existido ou não. Sendo assim, para alguns, o Tao Te Ching é, na verdade, uma reunião de provérbios que eram repassados oralmente na China Antiga, e que alguém, talvez o próprio Lao Tzu, se realmente existiu, compilou e acrescentou ainda outros ensinamentos ali. O Tao Te Ching não só inspirou o surgimento do taoísmo, mas também influenciou várias correntes do budismo, como a gente vai ver no próximo vídeo, que vai ser sobre o budismo. Os princípios do taoísmo são praticamente os mesmos de todas as religiões existentes: humildade, generosidade, simplicidade, não violência. O taoísmo pode ser dividido em taoísmo filosófico, baseado nos escritos, e taoísmo religioso, que é fruto da imposição do taoísmo como religião, fundindo elementos da religião ancestral chinesa ou xamanista com aspectos do budismo e do confucionismo. O taoísmo religioso começou a tomar espaço no século II depois de Cristo, que foi quando surgiram os métodos praticados até hoje, como uma dieta com ingestão de alimentos específicos, baseada na medicina tradicional chinesa, exercícios de respiração, uso de talismãs e a prática de exercícios e artes marciais, como o Tai Chi Chuan, que desenvolve melhor essa conexão com a natureza, e a meditação, para a prática do desapego do mundo material e para um entendimento mais profundo das relações entre os seres vivos, a natureza e o universo. No século V, o taoísmo incorporou dentro dos seus ensinamentos um panteão de deuses, que seriam figuras históricas, como alguns imperadores chineses, além do próprio Lao Tzu. Então, o que começou como uma filosofia foi pouco a pouco mesclando crenças tradicionais chinesas e se tornando uma religião no sentido literal da palavra.
O taoísmo, depois do século II, passou a ser a religião oficial da China, mas foi perdendo espaço ao longo dos séculos e diminuindo. E foi fortemente reprimido no século XX, na formação da República Popular da China, com o Mao Tse-tung, que reprimiu praticamente toda a manifestação religiosa e espiritual. Hoje, a China reconhece o taoísmo como uma das 5 religiões oficiais, mas as atividades dela são reguladas por uma estatal burocrática. Sabe, não é a mesma coisa. Hoje é algo mais simbólico do que um caminho espiritual, de fato. O taoísmo hoje está presente em vários países também, e no Brasil existem vários estudiosos e praticantes do taoísmo, sendo a maioria seguidores do taoísmo filosófico, é claro, mas existem também seguidores do taoísmo religioso. Existe até uma instituição, que é a Sociedade Taoísta do Brasil, criada em 1991, no Rio de Janeiro, que tem o objetivo de difundir o taoísmo, tanto na forma religiosa quanto na filosófica. O Brasil é multicultural e multirreligioso. Aqui existem religiões que vieram do mundo inteiro e que surgiram ao longo de toda a história. É por isso que eu digo que é o país mais espiritualizado no mundo. Eu até já tenho vídeo falando sobre isso aqui no canal. Mas, enfim, o taoísmo ainda está presente na nossa sociedade, como já dito. E essa busca do equilíbrio, ou busca do Tao, entre o indivíduo e o universo, é o que rege a disposição das mobílias, segundo o Feng Shui, e os movimentos do Tai Chi Chuan, e também dos exercícios de disciplina do Kung Fu. O professor Laércio Fonseca também é um grande difusor do taoísmo. Além de falar bastante sobre, ele dá aulas de Kung Fu e Tai Chi Chuan, com o objetivo de aperfeiçoamento espiritual. Não é fazer Tai Chi para relaxar, como muitos fazem na sociedade, ou praticar Kung Fu para sair brigando por aí, ou entrar em torneio, ganhar medalha. Não, é para aperfeiçoar o espírito. O Tao é simbolizado pelo ideograma Tao, ou Yin Yang, como é popularmente chamado, que é considerado o princípio supremo do taoísmo. Ele representa a mutação e também representa o infinito e a união entre o princípio masculino e o princípio feminino. Bom, indo para a próxima. O confucionismo não é necessariamente uma religião, mas é vista dessa forma por muitos. Na verdade, ela está mais para uma ideologia religiosa e sociopolítica. E foi criada por um filósofo chamado Confúcio, que foi contemporâneo de Lao Tzu. Nessa filosofia, não existe um Deus, uma unidade criadora, e muito menos templos ou igrejas. Embora houvesse uma fusão com outros cultos religiosos e xamânicos da antiguidade chinesa, o que fez com que nascesse uma forma de sincretismo religioso. A doutrina do Confúcio também se fundamenta na busca pelo Tao, mas de uma forma diferente. Para se atingir o Tao, o confucionismo coloca a família como base de uma sociedade em que todos os seres humanos vivem em perfeita harmonia. Essa família não seria a de sangue, mas sim uma família formada por todas as pessoas, que começa nos governantes, que devem amar o povo como verdadeiros pais, e termina nos súditos, que têm o dever de ser obedientes e humildes como filhos. Outra das características presentes no confucionismo é o culto aos antepassados, e o casamento é valorizado como uma forma de continuação da tradição. Para o Confúcio, os seres humanos são formados por 4 dimensões: o eu, a comunidade, a natureza e o céu. E prega também que os seres humanos precisam ter 5 virtudes essenciais, que são amar o próximo, ser justo, ter comportamento adequado, ter consciência da vontade dos céus e cultivar a sabedoria e a sinceridade. Ambos, taoísmo e confucionismo, surgiram em um período de conflitos e divisão da China, um período de crise estrutural, que fez com que os chineses revissem o papel do Estado,
e estimulou o surgimento dessas correntes filosóficas. De modo geral, ambas as correntes se complementam e às vezes compartilham princípios, embora politicamente falando elas se antagonizem, já que o taoísmo é mais anarquista. Ele defende a descentralização política, enquanto que no confucionismo os deveres morais e as responsabilidades governamentais são prioridades. Vários imperadores e governantes chineses em alguns momentos se orientaram pelo taoísmo, outras vezes pelo confucionismo, sempre revezando. Até 1912, ano da proclamação da República da China, o confucionismo era a religião oficial, substituindo o taoísmo que era no passado. Depois disso, o país abandonou o confucionismo e ele passou a ter poucos adeptos. E mais tarde, com o Mao Tse-tung, o confucionismo foi muito perseguido. Muitos sacerdotes confucionistas foram presos pelo governo comunista. Hoje em dia, o governo concede liberdade religiosa e as ideias do Confúcio estão sendo reavivadas na sociedade chinesa. Embora essa liberdade não seja assim tão literal, como já dito. Além de estatizada e burocrática, a liberdade religiosa é vigiada. Afinal, a China não é uma democracia, embora muitos defendam isso. Mesmo assim, o confucionismo é visto como um patrimônio histórico e cultural da China. E hoje, com a internet, pode ser estudado em qualquer lugar do mundo. O confucionismo usa como símbolo o ideograma da água, como representação do caminho e da fonte da vida, e às vezes usa o próprio Yin Yang. E agora, vamos para a última religião, que é o zoroastrismo. Essa religião não tem relação direta com as outras duas, que surgiram na China. Eu apenas decidi aproveitar o espaço desse vídeo e mencioná-la, embora ela tenha surgido mais ou menos na mesma época que as outras duas. O zoroastrismo, também chamado de mazdeísmo ou parsismo, é uma religião monoteísta, que teve início na antiga Pérsia, atual Irã, por volta do século VI a.C. Ela teria sido criada por um profeta chamado Zaratustra, ou Zoroastro, como ele era chamado pelos gregos, e daí o nome da religião. Não existem muitas informações sobre Zoroastro, mas acredita-se que ele era um líder religioso que recebeu revelações do deus Ahura Mazda aos 30 anos e passou a pregar e disseminar os ensinamentos dele. Mas ao fazer isso foi perseguido pelos líderes religiosos da época e fugiu para Bactria, território que hoje é o Afeganistão. Os ensinamentos do Zaratustra afirmavam a existência de um Deus supremo, que havia criado dois outros deuses menores, que eram uma divisão da própria natureza do primeiro. Ahura Mazda, que seria a fonte de todo o bem, e Arimanes, que seria a origem do mal. Os dois deuses viviam em constante conflito, e a supremacia do bem precisava do apoio a Ahura Mazda, e por isso os homens deveriam cultuá-lo, já que ele era o Criador, o Deus da luz e do reino espiritual. E Arimanes teria criado várias feras, plantas e répteis venenosos. O conflito entre os dois seria constante até o momento em que os adeptos de Ahura Mazda seriam vitoriosos, condenando Arimanes e os que seguissem ele às trevas eternas. Essa doutrina falava sobre uma espécie de vida após a morte, onde os justos encontrariam a recompensa em um paraíso, e os demais seriam castigados a viver em uma espécie de inferno. Seus adeptos acreditam que Zoroastro é um profeta do deus Ahura Mazda, mas ele próprio não é alvo de veneração. O livro sagrado da religião é chamado de Avesta, que é formado por vários textos e cânticos compostos por Zoroastro. O zoroastrismo sofreu algumas mudanças quando o Império Macedônico conquistou o Império Persa no século IV a.C.
mas depois conseguiu recuperar as concepções originais. No entanto, mais tarde, do século VII ao século X d.C., ocorre a expansão do islamismo, e os adeptos do zoroastrismo eram considerados infiéis e foram perseguidos. Alguns grupos fugiram para a Índia, onde ficaram conhecidos como Parsis. E eles criaram alguns templos, em homenagem a seu deus, onde faziam orações. Hoje, o zoroastrismo está quase extinto, mas continua sendo praticada por várias pessoas no mundo, inclusive no Irã, mas lá ele sofre forte oposição do islamismo, embora hoje as perseguições não sejam mais tão cruéis quanto eram no passado. Ela também é praticada até hoje na Índia, pelos Parsi. E é aí que finalmente entra Freddie Mercury. Freddie Mercury nasceu na Tanzânia, um país da África, e originalmente se chamava Farrokh Bulsara, e viveu sua infância na Índia, que foi onde ele estudou e onde ele começou a se interessar por música. Só em 1963 que ele e a sua família vão para o Reino Unido. Ele era filho de indianos parsis, ou zoroastristas. Quem assistiu Bohemian Rhapsody, ou o filme do Queen, como geralmente chamam, né, deve lembrar que o pai do Fred várias vezes profere o mantra: boas ações, boas palavras e bons pensamentos. Essa frase é um dos principais guias do zoroastrismo. Diferente dos pais dele, o Fred não era assim tão devoto à religião, tanto que o pai dele fica bravo quando ele muda seu nome para Freddie Mercury, né? Porque diz que ele está negando a ancestralidade parsi. Embora mais tarde ele comece a aceitar numa boa. O zoroastrismo tem uma grande importância para a história das religiões. Vários conceitos fundamentais do zoroastrismo, como um único Deus, a ideia de inferno e paraíso, entre outras coisas, influenciaram o judaísmo, já que na mesma época em que o zoroastrismo surgiu, os judeus estavam sob domínio do Império Persa. A versão oficial diz que o judaísmo surgiu mais ou menos 1000 anos antes disso, com o Moisés, que teria recebido mensagens de Deus e escrito, dando continuidade ao povo de Abraão. Como não existem provas da existência de Moisés, alguns estudiosos dizem que o judaísmo nasceu durante o cativeiro na Babilônia e depois foi aperfeiçoada no Império Persa, e por isso sofreu influência do zoroastrismo. Outros dizem que o zoroastrismo apenas influenciou na mudança de algumas crenças e acrescentou novas, mas que originalmente a religião veio sim de Moisés. Eu estou apresentando as duas versões aqui para ser imparcial, mas tendo o judaísmo surgido com Moisés, ou com judeus na época do Império Persa, de qualquer forma o zoroastrismo influenciou em alguns elementos da religião. E é claro, isso consequentemente influenciou o cristianismo e o islamismo, já que essas três religiões têm ligação. No zoroastrismo existe também uma crença de que os mortos ressuscitarão, o que vai de encontro com as crenças cristãs. E por isso essa religião é tão importante. Bom, deixem seu like aí no vídeo, seu joinha, porque isso é muito importante para fazer o canal crescer e esse vídeo chegar em mais pessoas. Quem não for inscrito do canal, se inscreve aí também, para dar aquela força. E até o próximo vídeo. Gratidão.